Gente, a doutora já tá aí, tá? E a gente vai começar, vou apresentar para vocês ela. Então, antes de eu enviar a solicitação, para a gente começar a nossa conversinha, eu vou apresentar. Hoje, nossa voz recebe a advogada criminalista, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, graduanda em Psicologia pela UniFG e advogada voluntária no Instituto Maria da Penha, tá? Vou apresentar ela agora a vocês. Enviei, acho que enviei, doutora. Será que chegou aí? Convite? Doutora, tá aparecendo aqui que é para mim que a senhora não poderá participar, que não tem como convidar. Tem como a senhora enviar a solicitação? Obrigada. Lucinete, Mila, sejam bem-vindas. Ainda não? Não apareceu aí? Olha, aqui aparece convidar, não é possível participar. Aí aguardo então a senhora me enviar, ok? Érica, amor, seja bem-vinda. Já vamos começar, tá bem? Boa noite. Jaque, boa noite para geral, porque quando a gente começar a nossa conversa, a gente não vai poder interagir muito, né? Olá, então, gente, seja bem-vinda, doutora Germana Pessoa, e muito obrigada por aceitar o convite do Nossa Voz, tá bom? Boa noite, é um prazer participar. Eu sou Germana Pessoa, como a Camila já falou, eu sou advogada do Instituto Maria da Penha. Eu milito principalmente na área criminal, mas também na área de família. E eu estou fazendo psicologia, estou no quinto período, até para ajudar a entender esse processo, né? E eu comecei a militar nessa área de forma voluntária por já ter vivenciado, né? E acho Hum, que dá um lugar de fala próprio e é mais fácil acolher essas mulheres sabendo o lugar que elas estão, né? E sabendo que é possível sair. sim, sim. Ai, doutora, obrigada mais uma vez. Realmente é possível sair. Foi assim também que eu comecei. Estou começando, na verdade, né? Como eu falo, nossa voz é um neném, mas através do meu desabafo, muitas mulheres me procuraram e eu me senti, sim, na obrigação de ajudá-las. E juntas aprendermos mais como nos livrar disso, né? Das agressões, denúncias e psicologicamente também. Viu? Obrigada. Vamos começar então. Tá? Mas Vamos se sim. quiser falar, pode falar, fica à vontade. Não, eu queria só colocar que assim, informação é essencial para que isso possa ocorrer. Sim, É o começo de tudo, do processo da libertação. aham, verdade, com certeza, é a informação. Então, doutora, as perguntas estão no formato profissional dela, mas também eu vou tentar fazer o mais popular possível para todos entenderem, ok? Ok. Então, vamos lá, por isso que eu tenho que ler. Qual o passo a passo do procedimento da denúncia até o deferimento, ou seja, a resposta positiva da medida protetiva?
né? Como a gente pode correr atrás? O primeiro passo é para onde a gente liga, em qual delegacia a gente pode denunciar, se é em todas ou não. Então, eu queria primeiro pontuar que não é só violência física que essa lei Maria da Penha alberga, né? A violência física é aquela que todos já sabem, a que deixa rastros visíveis, né? Mas também existe a violência psicológica, né? As agressões tipificadas como injúria, difamação, calúnia, né? Que são os crimes contra a honra. Existe a violência moral, que é principalmente quando isso é passado a outras pessoas, que seria a calúnia e a difamação. A psicológica ficaria na injúria, que é quando ele diz só no ambiente doméstico, só a própria vítima e tal. Existe a violência patrimonial, que ocorre quando a mulher não tem domínio do seu próprio dinheiro quando ela trabalha, ou quando ela é impedida de trabalhar, ou quando ela não pode gerir, por exemplo, uma herança que o seu cônjuge não teria direito. É esse impedimento de que ela possa gerir sua vida financeira. A violência sexual, que é quando essa mulher ela é obrigada a práticas sexuais que ela não está querendo, né? Ou quando ela é forçada a ter uma relação, por exemplo, com o uso de medicação, de álcool, quando ela não esteja consciente, por exemplo, e também o revenge porn, que está inserido entre a violência sexual e a moral, que é quando o abusador usa fotos ou vídeos de relações entre o casal, verdadeiras ou não, no sentido de difamar a vítima. E aí tudo isso é protegido pela Lei Maria da Penha. Então essa mulher ela deve se dirigir a uma DEAN, né? Nas cidades onde não exista uma delegacia especializada, ela pode ir numa delegacia comum, certo? Ela faz o BO e é questionado a ela se ela tem interesse de pedir medida protetiva, de urgência. Essa mulher recebe uma resposta do juiz e aí ela é comunicada e o abusador também. Agora, Tá travando um pouquinho. Tá travando. Gente, tava travando, viu? Mas ela deve estar voltando aí já já, tá? De início só, tá vendo? Ela já está esclarecendo bastante coisa, o que é muito bom, né? Porque com isso, em uma pergunta, ela já responde em várias questões que estão dentro desta pergunta, viu? Então vamos lá. Olá, voltamos. voltamos. Estava travando bastante. Então, ficou audível até que parte? Até a parte na qual, se ela quiser buscar perdão, doutora, a medida protetiva, que é Certo? só entrar no juiz, ficou até aquela parte. Ela pede na delegacia a concessão da protetiva, diz que ela quer esse afastamento, e aí
é enviado ao juiz, que se manifestará em até 48 horas, via de regra. E aí, agora durante a pandemia, é muito comum que essa comunicação ou notificação seja via WhatsApp, por conta da Covid. E aí o oficial de justiça se Sim. identifica, mostra a credencial e manda a foto do teor do despacho. Né? E aí, normalmente, ele pode ser uma proibição de aproximação de 200, 300, 500, 600 metros, conforme o caso. Né? Às vezes, o advogado do abusador, do agressor, pede uma maleabilidade porque moram próximo, porque fazem faculdade próxima. Cada caso é um caso, certo? E aí depois, essa mulher deve voltar à DEAN no prazo de 6 meses, para que não decaia o direito dela. É assim que muitas mulheres perdem a protetiva, porque elas esquecem de voltar com 2 testemunhas para ratificar, dizer que tem Sim. interesse que aquele BO se transforme num processo criminal, certo? Aham. E é assim que procede. Depois que é relatado esse inquérito policial, depois que é relatado a justiça, o Ministério Público pode pedir novas diligências ou oferecer denúncia. Após o oferecimento da denúncia, é que é deflagrada a ação criminal em si. Nossa, Entendi. como está travando É, aqui, né? ela tem direito a um advogado no momento da denúncia? Obrigada, amiga. É, tá travando bem. Nossa, que comentário desnecessário. Como é? Michel Moraes, 59. Ah, Michel, coisa fora de hora, viu? Vamos lá, gente. Continuar com o que interessa de verdade. Viu, Nani? É, ela vai falar sobre isso também, sobre essa questão da validação da medida protetiva, tá? Acabou a validade, né? Quem falou que acabou a validade, ok. Vamos ver sobre isso. Tá complicado o contato com a cultura. Repórter Lari. Lara, seja bem-vinda. Eu tenho que colocar o óculos, do jeito que eu tô indo.
Será que agora vai? Então, lembra onde paramos? Foi na se quais os direitos que a mulher tem no momento que ela presta a denúncia, como, por exemplo, o direito a um advogado, nesse momento, ela tem? Certo. Ela tem, sim, direito a ser acompanhada por um advogado. Qualquer ato na delegacia, qualquer pessoa tem esse direito, certo? Mas, no entanto, não é obrigatório, certo? O advogado, na Lei Maria da Penha, ele não é obrigatório na acusação. Ele funciona como assistente de acusação do Ministério Público. Ele, como é que eu posso dizer, trocando em miúdos para uma linguagem mais popular, ele traz ao promotor de justiça de uma forma mais mastigada as provas para serem usadas na acusação, entende? Ele facilita o trabalho do promotor de justiça que já tem tantas ações para atuar. E aí, mas Certo. caso a mulher não tenha condições financeiras, não tenha Sim. acesso por exemplo, a um instituto, a uma coletiva feminina, ela não estará desamparada. Via de regra, não. Quem realmente Sim, precisa sim. de um advogado, obrigatoriamente, ou de um defensor público, é quem está sendo acusado de cometer o abuso. Sim. Ok. Vamos lá. Tem algum projeto de vara especializada em ações de violência contra a mulher aqui em Salvador? Então, eu não conheço especificamente o Poder Judiciário daí, né, de Salvador, porque Sim. nós não temos braço no Instituto Maria da Penha ainda aí na Bahia. Nós contamos com colegas de alguns estados, certo? Mas Salvador ainda não foi contemplado com uma advogada militante voluntária junto à nossa equipe. Mas o que eu posso Entendi. te dizer é que, de forma geral, existe um crescente, né? Agora, na pandemia, tanto cresceu assim, a quantidade de mulheres precisando de ajuda, a quantidade de casos, Uhum. quanto a preocupação social, né? Em conscientizar os colegas da equipe de jornalismo, né? Você vê que a mídia tem trazido muita informação, o quanto isso é importante, pessoas que viviam isso e nem se davam conta. Então, eu vejo que está muito distante ainda do ideal, mas eu vejo uma melhora crescente, sim. Uhum. E vamos chegar lá. Vamos Se Deus conseguir, quiser. doutora. Amém. É, a Defensoria Pública, os advogados para as pessoas que não têm condições de pagar. Tem algum órgão específico de advogados para atender essas mulheres? Não, é o defensor público comum. A Defensoria Pública está para a sociedade como um todo, para qualquer cidadão que precisar dela e não puder pagar, né? Um advogado Sim, particular. É feito não tenho pagamento, advogados já para as mulheres ali que pode atender naquele momento, não. É no geral. no geral. Não existe nada para o nicho específico. Sim. Na delegacia da mulher não ficam advogadas, doutora, que pode acolher? Não, Não, Camila. né? Tem mesmo. Não, não. O que acontece é que algumas vezes, quando essa mulher chega desamparada, um caso mais grave, pode existir lá cartazes ou folders de coletivas ou do próprio instituto com o contato, e essas mulheres, ou naquele momento, ou a posterior, entram em contato com, por exemplo, com a nossa Uhum. equipe, que é muito comum via Instagram ou via WhatsApp. Sim, sim. Ok. A doutora tem alguma opinião sobre o porquê que o feminicídio tem aumentado tanto? Então, Camila, eu acredito que isso tenha ocorrido porque a mulher tem ganhado muito espaço no mercado de trabalho, né? Na área docente também. E aí existe um machismo estrutural, né, na nossa sociedade. E aí, até muitas vezes de forma inconsciente, porque eu costumo dizer que até eu que milito nessa área, você que também milita, provavelmente em algum aspecto, sem perceber, tem posturas machistas.
Porque é Uhum, uma sim, coisa que a gente faz no automático, uma repetição de padrão, né? E então, esse homem, de forma consciente ou não, quando ele se depara com essa mulher tomando esse espaço, e isso não é injusto, mas inconscientemente ele age de forma agressiva, né? Dizendo quem você pensa que é, para chegar aqui e tomar o que é meu, né? Então é preciso uhum, desconstruir essa cultura, né? Eu costumo também dizer que nem sempre o homem ele é só algoz. Às vezes ele é vítima também. Muitas vezes ele é vítima de sua própria história, de seu lar, entende? E a gente também sim. precisa acolher. Afinal de contas, estamos falando de seres humanos. Então Aham, a gente precisa, principalmente quando há consciência, torna-se mais fácil esse processo de desconstrução. Um homem, por exemplo, que sim. vem no seu segundo, terceiro relacionamento, ele escuta que ele é abusivo. Ele, poxa, tem alguma coisa errada comigo. Eu vou me abrir para essa história aí de terapia, que eu acho que é coisa de doido, né? Então eu vou me abrir para É, isso, para ver se minha vida melhora. Quando ele percebe, ele mudou para melhor todos os aspectos da vida dele, entende? uhum, Então é preciso verdade. estender a mão também para essas pessoas. É, com certeza. Hoje eu posso falar, o meu companheiro, ele nunca esteve com uma mulher, ele já foi casado, mas nunca esteve com uma mulher como eu, Camila. Assim, que sensualiza, que faz fotos profissionais, né? Gravava os meus clipes, não tenho gravado agora por conta da pandemia. Então, assim, na questão da sensualidade, então ele ficou meio assustado. Mas o que está dando muito certo a gente, ele se abriu para conhecer, para entender esse nosso lado de mulher e entender que a gente sabe separar as coisas. Uma coisa é o meu profissional, outra coisa é o meu pessoal. E ele me ajuda muito nisso. Muito. Inclusive, ele me deu muita força para que eu desse voz às outras mulheres que precisassem desabafar e que não tem estrutura, né? Estrutura que eu digo assim, uma coisa é uma artista, eu sempre falo, né? Uma artista que tem seus advogados ali, uma equipe de advogados, tem a mídia social para expor aquilo e ser acolhida. Outra coisa são mulheres que não têm apoio das famílias, não tem apoio dos amigos. Ah, que nada, você não tá sofrendo isso, não. É coisa da sua cabeça. Continue no seu relacionamento que tá ótimo. E aí eu tô dando voz e vez a essas mulheres. Eu preciso que cada vez mais elas coloquem para fora essa situação para que a gente, aos poucos, consiga acabar com isso, É né? verdade. Então, eu acho isso de extrema importância. É que o homem queira aprender mais também. Isso é muito importante, né? Sim, A gente não quer tomar o sim. lugar deles, a gente só tá mostrando que a gente também pode fazer. É só isso. E Então, um dos motivos também poderia ser o aumento das denúncias e falha no sistema, doutora? também, também. Uma coisa que eu queria pontuar é que Sim. não basta fazer a protetiva e achar que agora eu estou protegida, eu não vou morrer, eu não vou apanhar porque eu tenho uma protetiva. Porque o Estado ele não tem aparato suficiente para colocar de plantão uma equipe na tua porta. Porque assim, a equipe é escassa, são muitos casos. Então, assim, a mulher precisa ter autorresponsabilidade e autocuidado também, né? Ela precisa, por exemplo, quando ela está no olho do furacão, ela está vivenciando aquilo na fase mais aguda, ela precisa, eu aconselho a sair de rede social, a mudar o número de telefone, a mudar os caminhos, né, do cotidiano dela, as rotas, para que ela não seja facilmente encontrada, a não andar sozinha. Tudo isso é muito importante. E muitas vezes, quando ocorrem fatalidades, é por abuso de confiança dessa mulher, de achar, não, mas comigo não vai ocorrer, porque ele me amou, porque ele era muito apaixonado, ou porque eu sou a mãe dos filhos dele. Só que eu queria deixar bem claro que acontece sim, tá? Acontece com qualquer pessoa, de qualquer cor, de qualquer classe social. Pode acontecer com você, comigo, com uma mulher militante, com uma mulher empoderada, com qualquer pessoa pode acontecer. Ô, doutora, é uma coisa que eu falo muito. Tem mulheres que costumam muito subestimar e falar, ah, eu vivi anos com ele, ele não tem coragem. Eu digo, gente, todos nós, eu já digo assim, ó, todos nós temos coragem de fazer alguma coisa no ápice
de um estresse, seja lá do que for. Então, eu não duvido de nada nem de ninguém. Então, mulheres, pelo amor de Deus, não imagine que porque ele está ameaçando, que ele não vai fazer, que ele nunca fez e não vai ter coragem. Eles podem ter coragem, sim. Acreditem que faz, gente. Muitas hoje não estão entre a gente por conta disso, né? Eu lembro, é porque eu gravo, fica muito dentro de mim, aquela cabeleireira dentro do salão. Tanto que quando o assassino dela entrou, ela botou a mão na cintura, porque ela fez tipo, mesmo ele com a arma, tipo, tá fazendo o que aqui? Que ele não ia ter coragem de atirar. E ele atirou, e não foi uma só vez, né? Foram várias. Então tem coragem, sim. É Né, verdade. doutora? É, para a doutora, com olhar de atuante no sistema, quais são as falhas mais graves no cumprimento das medidas efetivas de proteção dessas mulheres? Veja, uma coisa que a gente se depara muito é o homem, o fato de que o homem se esconde para não receber a notificação da protetiva, porque a protetiva só tem validade a partir desse marco, né? Só quando ele é encontrado. Sim, Então, ele se esconde, ele muda de endereço. Então, eu acho que deveria haver um maior esforço, proatividade da vara especializada no sentido de encontrar esse homem, né? Porque o serviço de inteligência da polícia ele é muito melhor do que a gente imagina, né? Então, com um pouco de boa vontade e esforço, esse agressor ele pode sim ser encontrado. entendi. Eu acho essa a E maior o que falha. acontece se essa medida for quebrada? Se eles quebrarem essa medida protetiva? Então, acontece muito, a medida não é só quebrada quando ele vem presencialmente né, na casa da vítima, né, ou no trabalho. Muitas vezes esse homem ele manda mensagem do WhatsApp de um outro número que não seja o que ele usa sempre. Ele faz um fake e dá um jeito de se identificar para amedrontar essa mulher em rede social, via direct, né, Facebook, Instagram. Tudo isso é quebra de protetiva. Ele não vai até ela, mas ele ameaça através de sua mãe, de seu filho, menor de idade, muitas vezes. E aí essa mulher precisa printar, né? E mandar via petição para o juiz e pedir a prisão, porque isso é uma quebra de protetiva. Então, assim, primeiramente, o juiz normalmente vai colocar uma tornozeleira nesse homem, mas em casos, por exemplo, já aconteceu de assistir minhas do homem destelhar a casa para matar ela, estando de protetiva. Então, aí uma tentativa de feminicídio, aí ele vai direto para a prisão. Depende do grau de Sim. periculosidade da agressão dele, o que vai acontecer. Mas, Uhum. normalmente, primeiro ele tem a tornozeleira para um monitoramento eletrônico, onde ele fica com a tornozeleira e a mulher com o botão do pânico. E em nova quebra, ele vai para o presídio. Certo. E tem prazo de validade, doutora? Porque tem uma seguidora minha que ela até falou aqui, mas já subiu o comentário dela, que a irmã dela está passando por essa situação, que ela chegou agora à delegacia e falaram que a validade já venceu a medida protetiva dela. Então tem um prazo de validade, é isso? E o que fazer quando passa essa validade? Se perder, é por isso que eu falo, a mulher tem que ficar muito atenta. A mulher acha que ela vai pedir uma protetiva, que essa protetiva vai durar para sempre. Não é. Antes, o juiz dava 1 mês, 2 meses, 3 meses, no máximo 6 meses. Agora, na pandemia, pelo menos aqui em Pernambuco, eu tenho visto eles darem sempre 6 meses, certo? E aí, Certo. quando se há ou não interesse em renovar essa protetiva. E por quê? Por exemplo, o homem ele não quebrou a protetiva, mas ele anda rondando. Ela ficou sabendo que ele continua querendo saber de notícias dela, entende? Ou não, ela não tem esses indícios, mas ele era tão agressivo, passou tanto tempo coagindo ela psicologicamente que ela quer mais tempo de protetiva. Ela Que peticiona eu dizendo acho, que quer doutora, se que no afastar. caso dela é isso que ela quer, mais tempo. Como ela pode conseguir, doutora? A prorrogação tem que ser antes de vencer, certo? Hum, Antes de vencer os 6 meses, ela vai lá e diz que quer. O que é
também que tem acontecido por conta da pandemia. Antes, se vencesse e a mulher não fosse lá pedir a renovação, ela perdia o direito e aí só poderia pedir outra protetiva por um fato novo, certo? O que eu tenho visto agora é que a juíza, de ofício, sem ser provocada, ela manda notificar essa vítima para saber se há interesse de renovação. Então, caso ela tenha perdido, não é a delegacia que ela tem que comparecer. Ela tem que ir na vara que deu, dizer que não se atentou para o prazo que expirar e que continua com medo e que gostaria de que fosse renovada. Então, ela pode conversar Sim, com a Defensoria Pública para pedir para renovar, ou ela pode conversar diretamente com o promotor de justiça da vara. Caso ela não tenha entendi. acesso, ela pede um horáriozinho com a própria juíza. Entendi. Mas Tá a respondido delegacia para ela, ela então. Sim, sim. Ok. Há alguma ideia de como mudar esse cenário, doutora? Já tem algum planejamento, alguma para mudar o que ainda está em falha, o que está faltando? Tem? olha, o que a gente, enquanto instituto, vislumbra para mudar esse quadro é cada vez mais orientar e treinar a equipe, que eu digo que é a linha de frente, que é o pessoal da polícia, né? O judiciário também, no sentido de entender como funciona o ciclo do abuso, entender que mulher não apanha porque gosta ou porque quer, entender que a mulher também adoece quando ela passa pelo ciclo do abuso, ela entra em dissonância cognitiva, ela fica sem saber mais o que é certo ou errado, ou se ela que é a louca. E que esses homens também precisam ser cuidados. Então, eu acredito que orientação, conhecimento e empatia é a chave para a mudança desse cenário. Verdade. E eu conversando aqui com a senhora, me remete a tá, mas é a questão do respeito. E aí me remete a isso, então precisa ser mudado com certeza. Então, doutora, quais os motivos jurídicos para manter a prisão de um agressor? Veja, tudo vai depender se ele é primário, se ele não é reincidente. Até para saber quanto tempo ele vai cumprir, né? Quando não tem nada que ele traga ao processo de mudança, ou, por exemplo, a fala da vítima foi desconstruída, a vítima aumentou o que ocorreu e foi provado com provas, com áudios, aí pode ser decretada essa liberdade, certo? Mas caso não ocorra isso, o que vai acontecer é que o tempo que ele ficou preso preventivamente vai ser abatido após a condenação, certo? E lembrando que Sim. o crime que ele vai ficar mais tempo preso é o de lesão corporal, que é o abuso físico. Os outros Uhum, crimes, por exemplo, abuso moral, abuso psicológico, eles têm penas sim, mas são penas mais brandas, né? uhum, E o abuso sexual, ele é mais difícil de ser provado. E o abuso patrimonial vai depender se é uma apropriação indébita, se é um estelionato, entende? Aí, caso a entendi. caso, a gente consegue Aí, adequar a proteção legal à tipificação no Código Penal. uhum. E aí assim decide não, né? Vê pela lei quanto tempo eles ficam, né? E se continua, ok. E quais são os motivos para soltar eles? Se for mesmo só o abuso psicológico, uma coisa mais branda, é isso? Que ele mais branda, né? Por lei. Isso. O juiz ou a juíza da vara especializada, ele costuma pedir um parecer do psicossocial ou da equipe do CAPS, que é uma equipe multidisciplinar. Eles são concursados pelo Tribunal de Justiça de cada estado, certo? Para que eles consigam
com sua expertise, averiguar se de fato ali ocorreu um abuso, se está havendo manipulação da verdade, se existe algum Sim. transtorno psiquiátrico. E aí conseguir deixar esse magistrado mais seguro para oferecer uma sentença. Ou Aham. manter ou decretar uma prisão, por exemplo. Sim, entendi. Vamos lá. Existe alguma instituição que abriga mulheres que denunciam e não tem para onde ir? Porque, tipo, não quer voltar para casa naquele momento, está com medo de morrer, está com os filhos na rua, aquela situação que existe muito. Existe hoje algumas instituições que abrigam? Sim, são, por exemplo, em Recife tem o Clarice Lispector, né? Que eles fazem esse abrigamento. Lembrando que esse abrigamento não é tão fácil, porque a mulher não pode ter contato com o mundo externo, só uma pessoa pode saber onde ela está, ela não pode usar celular, ela não pode sair de lá. Se ela tiver com os Pode filhos, levar os filhos, doutora? como? Tendo filhos, pode levar? Pode, pode, mas assim, não tem muitas vagas e assim, é quase um regime prisional. Ela é a vítima e ela fica lá bem, pela própria segurança, ela fica com a vida bem regrada. Se ela não Sim, tiver um entendi. apoio familiar, ela precisar ir para uma Uhum. casa de abrigo, né? Ainda são poucas, mas elas existem. Em todo estado tem casas-abrigo. Pronto, essa é uma preocupação da rede, de aumentar as casas-abrigo. Seria muito importante. É muito importante. É bom colocar isso também, porque muitas não denunciam porque falam, eu vou denunciar e depois vou para onde? Eu não tenho para onde ir, não vou para casa da família. Aí eu vou voltar para casa, ele vai me matar. Então fica pela rua com filhos, fica sem saber o que fazer. É triste, né, doutora? Porque infelizmente isso acontece. As mulheres têm medo de denunciar por acabar morrendo e não conseguir ficar distante do seu agressor, sabe? Camila, mas assim, é importante não haver orgulho nem vaidade nessa obra, sabe? Em relação, comparando assim, viver com um agressor com risco de vida, é melhor você se submeter a pedir um favor de qualquer Sim. familiar. Qualquer coisa é melhor do que continuar, entende? Com certeza. Eu acho que o que falta na gente é mais coragem, porque eu acho que eles abusam do nosso medo. Se eles veem que a gente tem medo, eles fazem o que fazem. A partir do momento que a gente criar a coragem e falar, ó, vai, pá, eu ia xingar aqui, mas não posso, tô com a doutora importante, mas assim, vai-te para casa vou denunciar sim, vou cair fora, não quero isso para mim, e acabou, e tomar uma atitude, e todas conseguirem. Eu sei que é difícil, gente. Eu sou uma mulher, doutora, que posso falar, eu não denunciei o meu agressor. Eu vivi 17 anos com ele, eu não denunciei porque eu era nova, eu não entendia, as leis só vieram depois, a Lei Maria da Penha chegou, já vivia isso, então eu não denunciei. E também não denunciei, não foi só por isso, medo eu também não tinha, era mais a questão do profissional dele que eu não queria abalar, porque aqui ele é um profissional muito conhecido, e eu não queria abalar ele artisticamente, profissionalmente, e eu não denunciei. E hoje eu me arrependo muito por isso. Muito. Sair disso, sair. Mas não sei se ele terá coragem de fazer isso com outras mulheres. Não sei. Mas ele fez comigo. Então eu tinha que ter denunciado. Até para hoje eu bater no peito com mais orgulho, não só de ter saído disso, mas para falar, doutora, eu denunciei. E eu não denunciei. Mas eu digo a vocês, mulheres, denunciem. A partir do momento que vocês mostrarem coragem, eles recuam e quem sabe, porque eu acredito muito também na mudança, até mudem, entende? Então vamos lá. É, a da instituição eu já perguntei. Então, doutora, vamos lá. Eu fui agredida, acabei de ser agredida, não tenho como correr agora para a delegacia. Eu ligo para onde? Para o 190. 190, Isso. né? E aí peço meu socorro, tal, Que tudo acabou de bem. Aí a acontecer, polícia, uma situação flagrancial, a polícia chega e toma as providências. certo. Tem aqueles outros sinais, né, de se for em algum estabelecimento um xizinho na mão, um batonzinho vermelho. Tem alguns sinais que podemos dar também, não é?
Isso, em alguns restaurantes ou bares tem um cartaz para você pedir uma bebida específica e tal. É o que a gente falou no começo da live, né? A rede está aumentando, né, de apoio. Isso é muito importante. Então, doutora, vamos lá. Agora, vamos de mulher mesmo para as mulheres que estão nos assistindo e que irão assistir, tanto ainda, vai ficar no IGTV aí no Instagram, como também no canal. Deixar uma mensagem para elas perderem o medo e denunciar o seu agressor. A senhora pode fazer isso, por favor? Obrigada. Com certeza. Então, eu queria dizer para você, mulher que está passando por uma situação de abuso, que você procure se informar. Se você está lidando com um misógino, com um machista, ou com um antissocial, né, um sociopata, um psicopata, que você pode sair disso. Eu consegui, a Camila conseguiu. Que você pode nos procurar enquanto instituto. Nós orientamos todas as mulheres, independente de classe social, de cor. Nós judicializamos, quando for o caso, para mulheres com recorte financeiro. A gente tem um recorte. E aí, se for o caso, pode nos procurar que a gente converse. Se a gente não puder adentrar juridicamente, a gente vai te orientar toda a documentação, passo a passo. E que você que está lidando com essa mulher que não aguenta mais ver essa situação, não julgue, acolha, não denuncie por ela, porque você pode estar colocando ela sob risco de vida, certo? E conte com a gente para o que precisar. Muito obrigada, viu, doutora? Então, assim, eu acho que se eu ver que minha vizinha está passando por isso, na verdade, já aconteceu de eu ouvir e eu ficar muito nervosa por ter passado por isso e eu invadir a casa da vizinha e separar. E já estavam os dois super machucados e eu invadi tudo muito nervosa e separei. Não é para fazer a loucura que eu fiz. Mas o que fazer se a gente ouvir, doutora? Nesse caso, eu chamaria a polícia. Eu oriento a chamar a polícia. Está Sim, acontecendo naquela hora chamar a polícia. ok. Obrigada. Então, doutora, que se quiser acrescentar mais alguma coisa, estamos abertos a isso, tá? Eu só tenho mesmo a agradecer por essa ajuda, por ter aceitado o convite, por essa luta. Cada pessoa eu pulo de alegria porque eu digo, não estamos só, a gente está unida, né? Porque por muito tempo e ainda não somos tão unidas, precisamos muito mais, né? Nos unir, nos apoiar. E aí, quando eu consigo um contato, como eu falei com a senhora, não, estou disponível. Então, isso é de uma grande, imensa felicidade para mim. Então, só tenho a te agradecer, pelo seu trabalho e sua luta, dizer que é muito lindo, te parabenizar, tá? Obrigada mais uma vez e vamos à luta, porque não acaba agora. E é muita luta ainda pela frente, né, doutora? Com certeza, unidas somos mais fortes. Conto com a gente lá do Instituto, comigo. E o que precisar, pode encaminhar mulheres. Estamos aí para isso mesmo. Pronto, estamos juntas, gente. Muito obrigada por todo mundo que compareceu à live. Porém, também ficará salva aqui no IGTV, como já falei, e no canal Nossa Voz. É só clicar lá no link que vai estar lá no canal. A nossa conversa com a doutora. Mais uma vez, obrigada. Deus abençoe, tá, doutora? E vamos Amém. adiante, tá? Boa noite. Beijão. Boa Beijo. noite. Tchau.